Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. Pesquisadores das universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco descobriram que o óleo que atinge o Nordeste se decompõe e afeta a cadeia alimentar marinha. O número de localidades afetadas pelo petróleo cru em todo o litoral do Nordeste subiu para 254. A mancha já está próxima a Abrolhos, na Bahia, onde há a maior biodiversidade do Atlântico Sul. Após decretos presidenciais que flexibilizaram a posse e o registro de armas de fogo no Brasil, passam de 1 milhão. 4 anos da tragédia de Mariana. Uma série de reportagens mostra o que mudou de lá para cá na vida dos afetados pelo maior desastre ambiental do país. No estúdio, como toda terça-feira, o nosso assunto é o emprego e hoje nós vamos falar sobre os imigrantes. Como aumentar as chances de encontrar trabalho formal para reconstruir a vida em um novo país. Nas notícias internacionais, a renúncia do primeiro-ministro Saad Hariri, no Líbano, depois de 2 semanas de protestos contra a corrupção e a cobrança no WhatsApp. E ainda a final da Copa Libertadores Feminina de Futebol. O Corinthians é bicampeão. JC1 Cultura de Informação começa agora. O óleo que atinge o Nordeste do país se aproxima de Abrolhos, na Bahia, onde há a maior biodiversidade do Atlântico Sul. Pescadores e voluntários retiram o produto das águas. Em todos os 9 estados da região, o número de localidades afetadas subiu para 254. E pesquisadores das Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco fizeram análises do petróleo cru e descobriram que o produto se decompõe e afeta a cadeia alimentar marinha. O material para pesquisa foi coletado na 2ª maior cadeia de recifes do mundo, a Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, que fica em Pernambuco. Foram encontrados fragmentos de óleo de 2 milímetros no plâncton, que é um conjunto de algas e pequenos invertebrados que produz oxigênio e matéria orgânica e também serve de alimento para peixes, moluscos e crustáceos. Além disso, há animais marinhos que passam seu início de vida no plâncton. As primeiras análises mostram microfragmentos soltos e também organismos com manchas, o que poderia afetar a cadeia alimentar marinha. Até agora não se sabe quem é o responsável pelo desastre ambiental que atingiu 92 municípios de todo o litoral nordestino. A Petrobras concluiu que o petróleo vem de 3 campos diferentes na Venezuela. A Marinha pediu informações a 3 navios-tanque de 10 países diferentes que estavam próximos ao litoral brasileiro no início do derramamento de óleo, há quase 2 meses. E você já sabe que aqui você pode participar do programa com as suas perguntas e os seus comentários pela hashtag JC1. E além disso, você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Nosso Instagram é @jornalismo-tv-cultura. Pelo Twitter estamos no @jornal_cultura. E a gente também está ao vivo pelo YouTube, na página do Jornalismo TV Cultura. Vamos às notícias pelo Brasil. Após decretos presidenciais que flexibilizaram a posse, registros ativos de armas de fogo no Brasil passam de 1 milhão. E em São Paulo, a Lava Jato mira pessoas ligadas ao ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, apontado como operador financeiro do PSDB. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal cumprem 11 mandados de busca e apreensão na capital e outras 4 cidades paulistas, contra familiares e prestadores de serviço do ex-diretor da Empresa Estatal Paulista Desenvolvimento Rodoviário, a Dersa. A investigação aponta que os alvos teriam ajudado Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, num esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de documentos. Paulo Preto, que comandou a Dersa entre 2005 e 2010, foi condenado a 145 anos de prisão por desvio de dinheiro público, associação criminosa e inserção de dados falsos no sistema de obras do Rodoanel Sul, em São Paulo. Ele está preso desde fevereiro passado. O Brasil chegou a mais de 1 milhão de registros ativos de armas de fogo em setembro deste ano. Um aumento de mais de 300 mil na comparação com dezembro de 2018. Segundo o levantamento da Polícia Federal, entre janeiro e agosto, mais de 36 mil novas armas foram registradas. 50% delas só nos últimos 3 meses do período.
O aumento se deu logo após 2 decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro que flexibilizaram a posse de armas. Após ter atuado apenas 45 minutos pelo Poços de Caldas Futebol Clube, o goleiro Bruno Fernandes rescindiu seu contrato com o time mineiro. No início do mês, quando fez sua estreia, ele foi ovacionado e tirou selfies com torcedores. Em 2010, Bruno foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato da namorada, a modelo Elisa Samúdio. Mas em julho, o goleiro conseguiu progressão ao regime semiaberto. Durante coletiva, no dia em que foi apresentado pelo Poços de Caldas, Bruno se recusou a falar sobre o crime. Segundo a direção do Clube Mineiro, a rescisão aconteceu em comum acordo. A defesa de Paulo Preto disse que não vai se manifestar sobre a operação da Polícia Federal contra pessoas ligadas ao ex-diretor da Dersa. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, iniciou hoje a quimioterapia para o tratamento do câncer. Mesmo assim, ele trabalha no hospital onde está internado. Hoje cedo, num vídeo para os secretários municipais, o prefeito mais uma vez demonstrou que está otimista para enfrentar o tratamento. E isso, segundo esta oncologista, é fundamental para todo paciente com câncer. A vontade, o desejo de melhorar, como ele vai lidar com os tratamentos, vai fazer toda a diferença para que ele possa ter uma resposta completa. Segundo ela, a embolia no pulmão e a infecção na pele, que levaram o prefeito a procurar os médicos, já foram provavelmente provocadas pelo tumor. Geralmente, um paciente jovem, você pode ir atrás ou de doenças vasculares, doenças autoimunes ou doenças ligadas à neoplasia. Então, ele foi muito bem investigado aqui no Sírio e teve esse resultado. O local onde o tumor está, a cárdia, entre o esôfago e o estômago, tem a função de impedir que os ácidos que digerem os alimentos subam para a garganta. É o chamado refluxo que algumas pessoas têm. Já os pontos de metástase nos linfonodos, que são como sentinelas do organismo, mostram que o sistema imunológico do prefeito não conseguiu conter as células do câncer. E o ponto atingido no fígado é um indício do transporte da doença pelo sangue. Diante desse quadro, nem a radioterapia nem a cirurgia seriam tão eficientes quanto a quimioterapia que o prefeito vai fazer. O melhor tratamento para ele nesse momento é um tratamento que a gente chama de sistêmico, que é endovenoso e que vai para todos os órgãos. O câncer de estômago não está entre os mais comuns aqui no Brasil. Em países como Chile e Japão, por causa da alimentação, ele costuma ser mais frequente. No Brasil, são 21 mil novos casos todos os anos. A maioria homens, que costumam beber e fumar mais e também abusar de alimentos embutidos, com muita carne, conservantes e corantes. No caso do prefeito Bruno Covas, que continua internado aqui no Hospital Sírio-Libanês, o fator genético é que pode ter pesado. Ele é muito jovem, então algumas famílias nascem com defeitos de reparo do DNA. Nós temos genes que nos protegem do câncer, que são genes protetores. E temos genes que ajudam, quando você tem alguma mutação, o DNA a se reparar, a se reorganizar. E algumas pessoas nascem com falta desses genes protetores. E um vídeo em que o presidente Bolsonaro aparece como o Rei Leão, atacado por hienas com os nomes do STF e partidos políticos, entre vários outros, é publicado nas redes sociais do presidente da República e retirado 2 horas depois. No meio político, isso teve das instituições uma repercussão importante. Ao criticar a postagem do material, o ministro do STF, Celso de Mello, que é o decano mais velho da corte, disse que o atrevimento de Bolsonaro não tem limites. Feita sobre um vídeo real de uma disputa de leões e hienas, a montagem mostra que entre os partidos que atacam o leão, que representa o presidente Bolsonaro, está o PSL, com o qual ele se elegeu e agora está em guerra. Também entre as hienas que passam para lá e para cá não faltam a imprensa, o Supremo Tribunal Federal, a ONU, a Lei Rouanet, a CUT e outras instituições típicas da democracia. Na montagem, o rei da selva velho e enfraquecido recebe ajuda de outro leão, chamado Conservador Patriota, e vence os inimigos. No final surgem as frases: vamos apoiar nosso presidente até o fim e não atacá-lo, já tem a oposição para fazer isso.
Os leões celebram a vitória esfregando as jubas. O vídeo termina com a transição de imagens da bandeira do Brasil para a de Bolsonaro de braços abertos. Depois da forte repercussão negativa, a montagem foi apagada do perfil do presidente, mas continua sendo distribuída em outros perfis. A autoria foi atribuída ao vereador Carlos Bolsonaro, segundo filho do presidente. Ele gerencia as publicações do perfil de Bolsonaro nas redes sociais. Ao criticar a postagem, o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, disse, abre aspas, o atrevimento de Bolsonaro não tem limites, fecha aspas. Também afirmou que ele desconhece a separação de poderes e que nem mesmo o presidente da República está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. E agora, pela manhã, o presidente Bolsonaro, que está em viagem à Arábia Saudita, pediu desculpas. Bolsonaro disse, abre aspas, me desculpo publicamente ao STF, a quem porventura ficou ofendido, foi uma injustiça. Erramos e haverá retratação, fecha aspas. Bolsonaro também evitou responsabilizar o filho, Carlos, e disse que outros têm a senha de suas redes sociais. E as praias do Nordeste terão que ser monitoradas durante muito tempo por causa das características do petróleo derramado no mar, sob risco de graves consequências para a saúde das populações litorâneas da região. A opinião é do cientista Carlos Nobre, entrevistado desta segunda-feira do programa Roda Viva, da TV Cultura, comandado pela jornalista Daniela Lima. Por ser pesado e afundar o caminho do óleo que atinge as praias do Nordeste, é difícil de ser monitorado pelos satélites. É um problema muito grave, é um problema que, como não se sabe a quantidade de petróleo que foi derramado, não se sabe quanto tempo ainda esse problema vai existir. Todas aquelas praias tradicionais de pesca artesanal e das marisqueiras, ali tem que ser suspensa totalmente a pesca, porque as substâncias desse petróleo contaminam a um nível terrível os alimentos e também o mangue, a vida do mangue, a vida marinha, mas também a saúde daquelas pessoas. Então, ali tem que ser interrompido e é lógico que essas pessoas têm que receber o defenso de pesca, quer dizer, como se fosse a época que não pode pescar, eles têm que ser, as atividades, o bem-estar dessas pessoas tem que ser mantido. Mas não só com a remuneração que eles merecem, mas também com a preocupação com a saúde. Porque se essas manchas demorarem muito tempo, é importantíssimo que o sistema de vigilância, o sistema de desastres, ele esteja presente lá em toda a costa para monitorar diariamente onde que manchas podem aparecer e ali aquelas populações têm que ser muito protegidas. Se não fizermos isso, o impacto na saúde será terrível. Um dos 12 convidados para falar na abertura do Sínodo da Amazônia no Vaticano, Carlos Nobre afirmou também que o Brasil não deverá cumprir a meta de desmatamento anual prevista para 2020 e estipulada pelo próprio país. Em primeiro lugar, é preciso dizer que essas metas de redução até 3.900 km² em 2020 é marco legal. Foi aprovado pelo Congresso Brasileiro em 2010. Isso é o plano voluntário que o Brasil estabeleceu em 2010 e também tem muito a ver com esse protagonismo brasileiro. Quer dizer, o Brasil não foi obrigado e saiu na frente e vinha muito bem até 2014, vamos dizer assim, né? Abaixo de 5.000 km² e todos nós acreditávamos que claramente atingiríamos, muito antes de 2020, essa meta de 3.900 e talvez chegássemos em 2020 com menos de 2.000 km². Mas, como eu mencionei, a partir de 2015 a curva se inverteu. Esse ano ela subiu muito, então, obviamente, é impossível imaginar que nós vamos conseguir, o ano que vem, reduzir o desmatamento para abaixo de 4.000 km². Não há nenhuma tendência que nos assegure que isso será possível. 4 anos após o rompimento da barragem de Fundão da mineradora controlada pela Vale e pela australiana BHP, o Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais autorizou na última sexta-feira a Samarco a retomar a produção de pelotas de minério de ferro em Mariana, Minas Gerais. O acidente ocorrido em 2015 deixou 19 mortos e derramou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de lama de rejeito de minério de ferro no meio ambiente. A partir de hoje, você acompanha uma série de reportagens sobre a tragédia de Mariana. Eram 4h20 da tarde, no dia 5 de novembro de 2015, quando a barragem do Fundão se rompeu. A que você atribui tudo isso? Ganância.
A Defesa Civil do Estado confirmou agora há pouco em entrevista coletiva 2 vítimas fatais do acidente no distrito de Bento Rodrigues. O número de desaparecidos ainda é incerto, porque há muitos relatos de moradores sobre parentes que estariam no local no momento da avalanche de lama e dejetos de minério. O vilarejo de Bento Rodrigues amanheceu debaixo de muita lama, vegetação destruída e pessoas assustadas com a pior tragédia da região de Mariana. A nossa equipe conseguiu chegar só até esse local. Faltam mais ou menos uns 3 quilômetros até o distrito de Bento Rodrigues. A ponte que dá acesso ao local ficou completamente destruída por lama. O cenário aqui é devastador. Quatro anos após a tragédia que matou 19 pessoas, desalojou centenas de famílias que ainda não receberam suas casas e causou o maior desastre ambiental da história do país, ninguém foi preso. Ô, meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora, vira o caminhão e racha fora. Volta, Zé. Volta. O caso Mariana é uma tragédia anunciada. Por exemplo, previa que se houvesse um rompimento da barragem, nós teríamos até 20 mortes, tivemos 19 mortes. Se não fosse uma moradora que, ao ver o que estava acontecendo, pegou a sua moto e saiu comunicando aos moradores de Bento, nós poderíamos ter muito mais do que 19 mortes em Mariana. Eu, Paula, e minha moto Berenice salvamos muitas vidas. No dia 5 de novembro, por volta de 15 para as 4, mais ou menos, a gente começou a escutar um barulho. Saí gritando, buzinando, corre que a barragem estourou, esse barulho é barragem, corre que a barragem estourou. Eu vi a Paula passando atrás gritando, e aí vi uma senhora no colo, eu coloquei dentro do meu carro, coloquei minha filha, coloquei a senhora que cuidava da senhora que vinha e falei com o rapaz que estava carregando essa senhora, leva meu carro, salva essas pessoas. Com aproximadamente 600 habitantes, Bento Rodrigues fica a 25 quilômetros de Mariana, região central de Minas Gerais. Só a parte mais alta não foi soterrada. Quando eu cheguei lá no alto do morro, lá perto da igreja, que eu olhei para trás, que aí eu vi assim, o telhado indo embora. Aí que eu vi que era lama e tinha acabado com o nosso Bento. Não tinha sirene, absolutamente nada. Cerca de 40 milhões de metros cúbicos desceram o Rio Doce e correu para o norte, em direção à Bahia, e para o sul, em direção à Vitória. Então, nós tivemos, de fato, do ponto de vista ambiental, a maior tragédia com barragem de rejeito de minério. Não há dúvida de que a empresa Samarco, a mineradora, era a dona do empreendimento, no caso a barragem de Fundão, que se rompeu por uma série de negligências da empresa. Eles já tinham constatado alguns problemas na barragem, eles continuaram operando essa barragem e aí as falhas se sucederam e ocorreu o rompimento. Sobretudo porque o rejeito que estava sendo estocado na barragem da Samarco, ele começou a se liquefazer, virar tipo uma pasta, e aí aumentou a pressão e rompeu. Foi muito triste. Foi o pior dia da nossa vida. Fui mais afetada. Então lá não sobrou nada. A gente correndo para não morrer e vindo tudo aquele mundão de lama em cima da gente. Só Deus sabe a hora que a gente passou. Eu, minha mãe, nós perdemos tudo. Lá na minha casa não sobrou, aliás, nem uma teia. A Fundação Renova, que foi instituída pelas empresas para reparar os danos, ela já recebeu mais de 6 bilhões de reais para reparar os danos. O que chegou isso para as vítimas do meio ambiente não é nem 5%. Alguns meses após a tragédia, foi firmado um termo de transição e de ajustamento de conduta entre a União e a Renova, com 42 programas a serem providenciados pela Renova. Mas até agora, apenas um foi cumprido. Todos os demais programas estão com atraso em relação ao cronograma. Alguns deles sequer têm escopo, quer dizer, não tem definido quais são as ações que devem compor esses programas. Até hoje a gente não tem a nossa casa, a gente está na luta aí e às vezes a gente fica meio sem esperança. Mas como diz que a esperança é a última que morre, então a gente vai, ficar na expectativa aí de que vai sair do papel.
E amanhã, na série A Lama de Mariana, 4 anos depois, você vai saber como estão os atingidos que esperam até hoje a construção de suas casas e as negociações para o recebimento das indenizações. Agora a gente fala de outra tragédia ambiental parecida com essa. O relatório final da CPI de Brumadinho na Câmara dos Deputados pede o indiciamento de 22 pessoas ligadas à Vale por homicídio doloso, aquele com intenção de matar. Entre elas estão engenheiros, funcionários terceirizados e o presidente da mineradora na época da tragédia, Fábio Schwartzman. O documento, de 595 páginas, deverá ser analisado e votado em sessão da CPI marcada para hoje. O relator, Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, assina o documento. Ele descreve medidas que a Vale deveria ter tomado e não tomou para evitar o rompimento. Depoimentos prestados à CPI demonstraram que, desde 2017, pelo menos, já se sabia que o fator de segurança da barragem estava abaixo de 1,3, valor recomendado internacionalmente. O relatório também afirma que é descabida a localização do refeitório e da área administrativa a pouco mais de 1 quilômetro da barragem. Nestas construções estavam a maioria dos 252 mortos e 18 desaparecidos. Além das 22 pessoas ligadas à Vale, o relatório também pede o indiciamento da mineradora e da Tuvsud Biro Projetos por inúmeros crimes ambientais. O documento também afirma que o ex-presidente Fábio Schwartzman tinha plena ciência da necessidade de se adotar medidas urgentes para o aumento da segurança nas barragens situadas na zona de atenção. Ele não prestou depoimento na CPI, justificando que já havia dado explicações à Câmara em outro momento. Olha, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que atuou de forma fantástica nesses 2 acidentes que a gente acabou de citar, perdeu um integrante que atuou nas buscas em Brumadinho e Mariana, o cachorro Thor. O Border Collie tinha 5 anos e 2 meses. Thor era especialista em achar pessoas desaparecidas e fazia parte da equipe de busca, resgate e salvamento com cães do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Segundo a corporação, ele participou de grandes ocorrências, como as tragédias de Mariana e Brumadinho. E graças à sua atuação, inúmeras famílias puderam ter seus entes queridos localizados e velados. Thor era considerado uma referência nacional na localização de pessoas desaparecidas. E para a corporação, não era apenas um cão, e sim um bombeiro militar. Thor morreu de infecção generalizada e será cremado. Mais de 3.000 municípios de todo o país registram a presença de imigrantes. Mas pouco mais de 200 dessas localidades oferecem algum tipo de serviço específico para essa população. Conseguir um emprego formal é o maior desafio dessas milhares de pessoas vindas de todo o mundo. O Brasil recebeu, entre 2010 e 2018, mais de 466 mil imigrantes, além de 116 mil pedidos de refúgio. Segundo o IBGE, o grande fluxo de imigrantes voltou a ocorrer no Brasil a partir do final da primeira década do ano 2000, influenciada pelas crises político-econômica e climática no Haiti, mudanças na economia da China, estreitamento de laços com países africanos, o conflito na Síria e, mais recentemente, a profunda crise econômica da Venezuela. Muitos que vieram já têm curso superior, mas têm dificuldade de conseguir emprego na área. Outros vieram para estudar. É o caso do Vailton. Ele terminou o ensino médio na Guiné-Bissau e queria fazer faculdade em outro país. Por causa da língua, escolheu o Brasil. Conseguiu se formar em administração e logo depois estava empregado em um banco. Foi demitido e hoje faz cursos de qualificação. Para ele, a dificuldade de conseguir emprego é bem parecida com a de qualquer brasileiro. Sempre tem um olhar, né, um sotaque, percepção de sotaque diferente, mas ao fim e ao cabo o que mais prevalece é o que você tem a oferecer. Por enquanto está bem difícil e enquanto não chega o desejado, a gente está se qualificando. O caso do angolano Moki é diferente. Vaga está pedindo muito experiência. O carteira assinada, eu estou fazendo 2 meses aqui. Não tem carteira assinada. Lá, no meu país, eu estava trabalhando. Estava trabalhando na área de eletricidade, domina essa área. Mas não tem sorte, porque aqui está precisando de carteira assinada, experiência. Mas aqui ainda não trabalhou, vou ter experiência antes. O colombiano José Humberto precisa mandar dinheiro para os 2 filhos.
tenta qualquer coisa que não dependa falar português. Depois de um mês tentando, conseguiu a carteira de trabalho, mas emprego ainda não. A carteira de trabalho demora um mês ou um mês e uns dias. Mês e meio. Eu já llevo 5 meses, já tenho carteira de trabalho, não he podido conseguir trabalho. Você já sabe, toda terça-feira aqui no JC1 o nosso assunto é emprego e como aumentar as chances para conseguir uma vaga. A cada semana um público diferente. Dessa vez a gente está falando desse público, os imigrantes que também precisam de uma vaga de emprego. Para falar sobre isso, a busca desses imigrantes por emprego no Brasil, a gente conversa com o Bruno Lopes, que é coordenador de projetos do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante. Bruno, obrigado por vir aqui, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Bruno. Bruno, como nós vimos na reportagem, o último exemplo, o colombiano, ele até conseguiu a carteira de trabalho, mas não consegue um emprego. Quais são as dificuldades, as principais dificuldades para que esses imigrantes consigam uma colocação formal no mundo do trabalho? Então, Aldo, o desemprego e a precarização das relações de trabalho são desafios enfrentados por brasileiros e imigrantes. Porém, imigrantes, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, como é o caso da população venezuelana, enfrenta fatores também como o idioma, fatores também como a burocratização e a questão da xenofobia. Na burocratização, por exemplo, tivemos esse caso do colombiano, as carteiras de trabalho elas são emitidas pela Superintendência Regional do Trabalho, não é como a gente que pode ir no poupa-tempo e retirar. Então, ela demora, é um agendamento demorado. E também as autorizações de trabalho são feitas através de um sistema chamado Web Imigrante, que é somente disponibilizado em português, que necessita de certidão digital. Então, tem todo fatores que atrapalham, primeiramente, a obtenção do documento para o trabalho. E aí essas pessoas ficam nesse tempo que estão buscando o documento na informalidade. E no caso daqueles que têm uma formação superior, como faz para validar esse diploma aqui no Brasil? É um processo bem trabalhoso, não? Sim, bem trabalhoso. A validação do diploma ela é feita através das universidades públicas, né? Porém, nem o Conselho Nacional de Educação e nem o Ministério da Educação eles dão uma taxa mínima. Então, é um processo que pode chegar a custar R$2.000 e demorar de 6 meses até mais o tempo. E também é uma documentação, digamos, mais difícil. Por exemplo, nós tivemos há 2 semanas em Manaus, numa atividade, encontramos uma senhora venezuelana, formada há 40 anos numa universidade química, trabalhava na Venezuela com isso. Quando chegou aqui no Brasil para fazer a validação, foi solicitado o currículo todo dos professores, qual deram aula para ela há 40 anos atrás. Então, são empecilhos, são coisas que dificultam essa inserção. Por exemplo, a senhora continua desempregada, porque o trabalho dela é com química, é um trabalho de alta qualificação. Só mais um exemplo da questão da população venezuelana, cerca de 14% tem formação superior e qualificada. Como é que o preconceito dificulta essa situação? Essa pessoa, por exemplo, que tem uma alta qualificação, ela encontra, imagino eu, pouca receptividade no mercado de trabalho, talvez muito por conta do preconceito, ou não? Sim, preconceito também por conta do empregador que não sabe, acha que vai dar trabalho para contratar, que tem alguma lei diferenciada. Mas, na verdade, não. Os direitos de brasileiros e imigrantes, eles são os mesmos, tanto garantido na Constituição como na Lei de Imigração. E também o que nós fazemos, por exemplo, lá no CEDIC e outras organizações, é sempre conscientizar esse empregador de que a contratação de imigrantes, ela vai trazer, além de ter as mesmas questões de brasileiro, não ser diferenciado, ele vai trazer também uma diversidade cultural maior, uma cultura, né, corporativa melhor para a empresa e também esse convívio com o diferente. E quando a gente fala de população imigrante no Brasil, que número é esse que a gente está falando? Quantos são os imigrantes aqui no Brasil? Essa é uma boa pergunta, Joyce. Por exemplo, saiu um estudo do Instituto IPAS no ano passado, justamente perguntando para brasileiros qual que é a percepção de número de imigrantes no Brasil.
e o número que eles chegaram, a proporção, foi de 30%. Esse é o número que os brasileiros acham que tem de imigrantes no Brasil. Porém, até o ano passado, o número de imigrantes não chegava a 1%, não chega a 1 milhão de pessoas dentro de um universo de 210 milhões de brasileiros. Então, nós temos, na verdade, mais capacidade de receber imigrantes. E também tem uma outra curiosidade, que nós somos mais exportadores, tem mais brasileiros morando fora do Brasil do que imigrantes aqui residindo no país. Tem uma questão que eu acho muito importante quando a gente fala desse público. São 12 milhões e 700 mil brasileiros que estão procurando emprego. Então, a gente fica pensando, né? Essa é uma população que vai tirar emprego do brasileiro que está procurando emprego. Então, um certo discurso xenófobo se monta nessa ideia da crise econômica e a gente fica brigando aqui embaixo quando o problema é outro, né? Como é que você responde a isso? Então, isso é muito um desconhecimento, né? O desconhecimento é ele que vai gerar o preconceito. Esse desconhecimento de que somente tem essa pequena população, a questão do número de refugiados também. O Brasil não chega nem a 15 mil refugiados reconhecidos. Nós temos um grande número de solicitantes agora, né, com a questão principalmente da Venezuela, mas é um número muito pequeno para a capacidade, por exemplo, que tem de encontrar, de receber imigrantes e refugiados. E na questão, e esse discurso ele é muito usado também para você esconder outros problemas, né? Então, você sempre procura algumas forças, né, políticas sempre procuram um bode expiatório e tal para colocar essa culpa de coisas que não se resolvem, né? Uhum. E aqui no Brasil a gente tem políticas públicas ou programas que auxiliam esses imigrantes no ingresso no país? Então, nós temos algumas políticas pouco esparsas. Por exemplo, a cidade de São Paulo é um exemplo, foi uma luta da sociedade civil para que tivesse a política municipal de imigração. É a única cidade, é um case mundial, a cidade de São Paulo. Então, é como política pública de todas as secretarias, promover e ajudar a população migrante, a regularização migratória, cursos de português, empregabilidade. E aí nós temos algumas ações do governo federal, mas muito pequenas, e de governos locais. Um dos grandes fatores para isso é, por exemplo, dentro da lei de imigração, tem um artigo 120 que cria a Política Nacional de Imigração, e ele não foi regulamentado. Então, você não tem a responsabilização dos entes. Então, o governo federal ele não é responsável, não sabe para onde ele é responsável, o governo estaduais não sabe onde que trabalhar, nem o município. Então, é muito em cima do fluxo do momento, do problema do momento que eles vão trabalhando. Então, é necessário que seja regulamentado e que haja uma política pública. E aí, fundamentalmente, acho, né, a conscientização para o empregador, para quem tem condições de que essa mão de obra só vai acrescentar o negócio com essa diversidade e com a garra, com a vontade de quem está tentando construir a vida num novo país, né? Bruno, obrigado pela tua participação aqui no JC1. Boa tarde para você, viu? Boa tarde, obrigada, boa tarde, Bruno. E agora nós vamos para o maior evento de tecnologia e telecomunicações da América Latina, a FutureCon. Quem está lá é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde para você, Adriana. Conta pra gente o que tem por aí. Oi, Joyce. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente está aqui num ponto que foi batizado de Avenida do Futuro por causa de alguns dispositivos, como esse poste de luz, que ele tem sensores que regulam a intensidade da luz de acordo com o momento do dia. Essa caixinha que também é capaz de identificar a temperatura e também os ruídos sonoros. E essa aqui é uma outra ferramenta que está sendo mostrada, que é a de reconhecimento facial de uma lista de pessoas pré-cadastradas. Eu me cadastrei. E aí, então, está o meu reconhecimento, o quadradinho cinza é de pessoas que não estão cadastradas justamente para preservar a imagem delas. Eu vou conversar agora com o Hermano Pinto, que é porta-voz e diretor-geral aqui da FutureCon. Hermano, conta pra gente outros destaques aqui da feira. Boa tarde. Boa tarde. Olha, nós temos aqui, além do que vocês viram aqui super legal, nós temos a internet das coisas, tanto aplicações quanto produtos feitos por empresas brasileiras. Nós temos a nossa área FutureTech, uma área de inovação com startups, com universidade, e também o Telco Transformation, que é uma área focada na tecnologia 5G e tudo de novo que está entrando no mercado. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Essa aqui é a 21ª edição da FutureCon, que vai até o dia 31 de outubro.
Obrigada, Adriana. Boa tarde. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, hoje é dia de uma das invenções mais importantes do ser humano, o livro. Não sai daí. A gente segue com as notícias internacionais. O Líbano entra na segunda semana de protestos contra a corrupção e o primeiro-ministro renuncia ao cargo. Na Califórnia, os incêndios atingem casas milionárias e o fogo pode aumentar ainda mais. E na Bolívia, a eleição de Evo Morales é questionada pelo opositor Carlos Mesa. O líder da oposição boliviana, Carlos Mesa, recusou qualquer negociação com o presidente Evo Morales para acabar com a crise política e as greves que fecharam estradas, escolas e empresas na Bolívia. Por todo o país, mais de 30 pessoas ficaram feridas, algumas com armas de fogo, em confrontos entre apoiadores e oposicionistas de Morales. A Organização dos Estados Americanos ainda não marcou uma data para a auditoria do resultado da eleição que deu o 4º mandato ao presidente. Na Califórnia, milhares de pessoas receberam ordens para sair de suas casas em alguns dos bairros mais ricos de Los Angeles, depois que os incêndios florestais se espalharam em mais de 10 focos e ganharam força. O astro do basquete norte-americano, LeBron James, e o ator e ex-governador Arnold Schwarzenegger publicaram no Twitter que foram forçados a abandonar suas casas ainda pela madrugada e recomendam que todos façam o mesmo. A fumaça dos incêndios já pode ser vista nessa imagem feita pela Estação Espacial. O Líbano entra no 13º dia de protestos pacíficos contra o governo, com ruas bloqueadas, comércios e escolas fechadas em todo o país, em resposta à corrupção no governo e à proposta de cobrar um imposto sobre chamadas no aplicativo WhatsApp. O primeiro-ministro Saad Hariri e os seus ministros, acusados de abuso de poder, afirmaram que não tinham intenção de renunciar. Mas agora pela manhã, Hariri renunciou ao cargo. O Papa Francisco se manifestou e pediu que haja um diálogo sereno e com responsabilidade. Hoje é o Dia Nacional do Livro e, por causa disso, para marcar a data, nós convidamos o dramaturgo e escritor Vitor Novo, que vai ler um trechinho do livro Estilhaços de Janela, Fervem no Céu da Minha Boca, terceiro texto da trilogia do Despejo. Vitor, bem-vindo. O que é essa trilogia? Essa trilogia busca discutir como que as relações de consumo pautam a criação da cidade e as relações de desempenho e de funcionalidade da cidade, assim. E parte de uma experiência da minha vida. Vamos ler um trechinho? Vamos ler um trechinho. Vamos ouvir. Avise aos amigos. Quero ficar na pele dos outros de São Paulo. Vê aquela menina de azul que trabalha no caixa do Torra Torra? Dá meu coração para ela. Precisa de 2. Quando dela cansar de tanta batida abafada, sem ninguém para escutar, é só ela soprar o meu e usar. Meu coração conhece a surdez do mundo. Meus pés, dê para aquele menino que vem de pano de chão alvejado. Esses pés conhecem todas as dobras das ruas daqui. São rápidos. Meus olhos, deixe no pico do Jaraguá. Talvez eles passem frio, mas a vida é assim. Quero eles lá, não para futucar a vida alheia, mas para saber, triste e risonho, o que estão fazendo com a nossa cidade. Minha boca, entregue a todos os jovens. Quero e preciso beijar. Olha aquele menino atrás do balcão. Ele se divide em 4, serve café, lavando louça e finge que sorri para os clientes, buscando no estoque mais leite. Que nome terá esse ofício de ficar 12 horas em pé a distribuir cafés com um sorriso triste? Entregue a ele meu pulmão. Precisa de fôlego. Esse sim precisa de fôlego. A vocês, entrego minhas últimas perguntas. E se pudéssemos, com um único gesto, romper toda a muralha que exclui o outro, que gesto você faria? Se a gente pudesse, hein? Que forte. Parabéns, Vitor. Obrigado. Obrigada. Obrigada.
Esse é o nosso espaço das artes, né? De sempre. A gente vai para um rapidíssimo intervalo. E agora vamos falar de futebol. Na revanche do Campeonato Brasileiro, o Corinthians bateu a Ferroviária em Quito, no Equador, e conquistou o bicampeonato da Libertadores Feminina. JC termina aqui, uma ótima tarde para você. Você continue nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, @jornalismo TV Cultura, no Twitter, @jornal_cultura e no YouTube pela página Jornalismo TV Cultura. Uma ótima tarde para você, a gente te espera aqui amanhã. Até lá!